Bom dia, eu sou a Júlia. Olá, eu sou a Amanda. Oi pessoal, meu nome é Poliana. Nós somos do grupo de pesquisa de literatura inglesa. A nossa orientadora é a professora Regina e o título do nosso trabalho é A Necessidade de um Mundo Idealizado em Coraline, de Neil Gaiman. Bom, e na sequência da nossa apresentação, nós temos o nosso sumário, que é separado em 8 tópicos diferentes. O primeiro é a introdução, o segundo é a obra e o fantástico, o terceiro é as necessidades de Coraline, o quarto é a representação da família Jones, o quinto é o mundo idealizado em Coraline, o sexto é as considerações finais, o sétimo as referências e o oitavo são os agradecimentos. Bom, nessa primeira parte da introdução, nós temos os objetivos e a justificativa. Bom, em primeiro lugar, o porquê, nós escolhemos trabalhar com Coraline, dentre tantas outras obras que poderíamos ter escolhido. Bom, foram basicamente 2 motivos, O primeiro deles é que todas nós, tanto eu, como a Amanda, como a Júlia, gostamos muito de Coraline. Coraline foi uma obra que marcou a infância de todas nós, através da versão cinematográfica, que é super fiel ao livro. E acredito também que foi o caso de muitas pessoas, o primeiro contato com Coraline foi justamente o filme. E assim, Coraline é uma obra que tem um público bastante diversificado, porque apesar de ser considerado uma obra infantil, ela tem esse público diversificado de várias idades e tudo mais. Então, é uma obra que você vê que ela abre caminhos para diversas interpretações, diversas reflexões e também outros temas são abordados no decorrer da obra, como por exemplo negligência dos pais, adaptação de crianças em novos ambientes e outros temas que você consegue perceber quando você está lendo o livro. E temas atuais, temas que são bastante discutidos nos dias de hoje. E o segundo motivo de nós termos escolhido trabalhar com Coraline é porque quando analisamos a obra como um todo, nós percebemos que realmente teve, quando Coraline descobriu a passagem secreta e tudo mais, e conseguiu ir para o outro mundo que na verdade é uma versão do mundo na qual ela vivia, só que uma versão melhorada, digamos assim, um mundo perfeito, que atendia todas as necessidades de Coraline. Ela tinha os pais presentes, que davam afeto para ela e tudo mais. Então nós tivemos essa curiosidade de tentar entender o porquê houve essa necessidade, e como houve essa necessidade do mundo idealizado, do mundo perfeito em Coraline. Bom, com isso, nós temos 3 objetivos, basicamente. O primeiro é identificar os elementos, que motivam, que incentivam essa necessidade de um mundo idealizado para Coraline. O segundo é descrever como o fantástico está sendo explorado na obra, como ele está sendo posto na obra. E o terceiro é analisar a verossimilhança presente na obra. Nessa segunda parte da introdução, nós temos a nossa fundamentação teórica, que basicamente nós escolhemos 3 teóricos para utilizarmos como base da nossa pesquisa. O primeiro deles é Todorov, com a Introdução à Literatura Fantástica de 1981. O segundo teórico que utilizamos foi Abraham Maslow, com a Hierarquia das Necessidades Humanas, de 1943. E, por último, o terceiro teórico foi Cláudia Barbieri, com a Arquitetura Literária, a Composição do Espaço Narrativo, de 2009. Eu acredito que muitos conheçam a história, seja pelo filme ou pelo livro, mas para quem não conhece, Coraline foi o primeiro e o único livro infanto-juvenil do Neil Gaiman. E ele conta a história de uma menina que descobre um mundo secreto do outro lado de uma porta na sua casa nova. Bom, como fundamentação teórica, nós usamos o livro de Todorov, que esclarece os parâmetros para definir uma obra como fantástica, tendo o critério principal a hesitação entre o real e o sobrenatural. Por exemplo, caso haja uma explicação razoável, como um sonho ou alucinações,
a história já não se encaixaria nessa categoria do fantástico. O Todorov também cita o autor H.P. Lovecraft, que fala: um conto é fantástico simplesmente se o leitor experimenta em uma forma profunda um sentimento de temor e terror, a presença de mundos e potências insólitas. E nós também pegamos uma citação de Gomes Pinheiro, do artigo Os Novos Contos de Fada, e ele fala: o erótico nas obras de Neil Gaiman são a expressão concreta aos processos psíquicos abstratos, mantendo fascinações escuras e medos assustadores, onde as crianças podem vê-los e misturando o horror com doses saudáveis de humor e esperança. Além disso, a gente avaliou também a verossimilhança presente na história. A verossimilhança, sendo algo como de acordo com a verdade, ela pode ter duas variações, a interna e a externa. A interna é algo que se faz coerente dentro do mundo da própria obra. No caso de Coraline, um gato falante é algo que condiz com a realidade proposta pelo autor. E a verossimilhança externa, que é algo que se encaixa na nossa própria realidade. Em Coraline, no caso, seria o mundo real dela, que é praticamente idêntico ao nosso. Bom, aqui nós temos, a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow, e ele nos apresenta, uma pirâmide, na qual ele divide em 5 degraus, e ele diz que para uma pessoa se sentir satisfeita consigo mesma, com a vida dela, feliz e realizada, a pessoa precisa subir os degraus dessa pirâmide. A base dessa pirâmide, para você subir os outros degraus, as necessidades fisiológicas, que seria a fome, a sede, as questões relacionadas à saúde e tudo mais. Logo em seguida nós temos as necessidades de segurança, que é a própria questão da segurança, a proteção contra danos físicos e emocionais, a questão da família. E em seguida nós temos já a questão das necessidades sociais, que está falando de relacionamentos em geral, de amigos, aceitação consigo mesma, afeição com os outros. Em seguida nós temos a estima, a necessidade de estima, que é o reconhecimento, a atenção, realização. E o topo da pirâmide é a autorrealização, que seria o crescimento pessoal, os desafios, autodesenvolvimento. Maslow afirma, que para você subir os degraus da pirâmide, o degrau anterior precisa estar parcialmente ou totalmente com as necessidades satisfeitas. Por exemplo, se você está com fome, sede, não tem um abrigo, você não pode subir para o degrau da segurança, porque você não vai se sentir seguro, você não vai ter proteção contra danos físicos e nem emocionais. E agora vamos para uma análise das necessidades de Coraline segundo a pirâmide de Maslow. Bom, no primeiro degrau nós temos as necessidades fisiológicas, na qual Coraline já tem todas as necessidades satisfeitas, Ela não passa fome, nem sede, a saúde dela tá ok, então as necessidades fisiológicas são totalmente supridas. Já no segundo degrau, que é o degrau da segurança, que é a questão da família, moradia, da pessoa se sentir segura, as necessidades já não são tão supridas assim, porque ela não tem uma relação muito boa com os pais dela, porque tem a questão da negligência dos pais e tudo mais. Então, a parte dela se sentir segura já é bem afetada. No terceiro degrau, nas necessidades sociais, a Coraline ela não possui um círculo de amigos. Os pais não demonstram regularmente afeto por Caroline, então vou até ler uma parte aqui do trecho que ela pergunta pro pai dela bem assim: por que você não vem brincar comigo? E ele responde: ocupado, trabalhando. E depois ele acrescenta: por que não vai perturbar a senhorita Spink e a senhorita Forcible? Então, não é muito... a relação não é muito boa. A questão o degrau da estima, Os pais estão sempre trabalhando, não há interesse pelo que Coraline gosta ou faz. E o quinto degrau, que é a autorrealização. A Coraline sempre quer demonstrar ter coragem, ela se considera uma exploradora, ela sempre está em busca de novos desafios. Mas como no terceiro degrau
ela as necessidades já não são totalmente supridas, nem parcialmente, consequentemente, o quarto e nem o quinto degrau ela iria subir, né? Já que o terceiro é uma necessidade que não é suprida. Então, para que ela pudesse subir para o quarto e quinto degrau dessa pirâmide, ela deveria, né, suprir essas necessidades das sociais, que seriam o círculo de amigos, ter afeto por parte dos pais e tal. É isso. A família da Coraline, a princípio, ela é representada de uma maneira hostil e desagradável. Apesar dessa percepção mudar ao longo da narrativa e a gente conhecer um lado mais amoroso e gentil dos pais dela, em um primeiro momento eles se mostram rudes e negligentes, como demonstrado nas seguintes citações. Estou ocupado, respondeu o pai, trabalhando. Não me importa o que você vai fazer, desde que não faça bagunça. Então foi até o congelador, pegou a batata frita e a mini pizza de micro-ondas, fazendo com que a Coraline se sinta extremamente ignorada e que isso se torne uma das estratégias da bela dama para convencê-la a ficar no outro mundo, como exemplificado na citação do outro senhor bobo. Você vai voltar para casa, vai ficar entediada, será ignorada. Ninguém vai prestar atenção em você, ninguém vai ouvir você. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o mundo idealizado em Coraline. O espaço literário é uma ferramenta que pode nos auxiliar na compreensão das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos dos personagens, segundo a Cláudia Barbieri. E além disso, ele pode acabar influenciando as decisões que os personagens tomam ao decorrer da narrativa. A gente vê isso em Coraline, por exemplo, na questão da porta de madeira. É uma porta grande de madeira, que é a maior da casa. Ela fica em um canto afastado da sala de visitas, que é uma sala que Coraline não pode ficar entrando muito, porque os pais usam apenas para ocasiões especiais. E a primeira vez que a Coraline abre a porta com a mãe, elas se deparam com uma parede de tijolos. E isso acaba instigando a curiosidade da Coraline. Porque como a gente viu, ela é uma criança super curiosa, se considera exploradora, e ela quer saber aonde essa porta vai dar. Ela não se conforma com ser apenas uma parede de tijolos. Então, assim que a mãe dela sai, mesmo ela sabendo que é errado, ela vai e entra na sala de visitas e abre a porta e acaba se deparando com um corredor escuro que vai levar para o outro mundo. A gente vê que o outro mundo ele é um espelho do ambiente que a Coraline vive. Os vizinhanças, o apartamento dela, tem algumas características sombrias que a Coraline vai percebendo. E também tem a questão de alguns aspectos diferentes da outra casa, que é a casa real da Coraline, com a casa do outro mundo. Como o quarto dela, que é um quarto super decorado e que tem brinquedos que são bem diferentes, interessantes. E também a questão também das roupas que a outra mãe coloca no guarda-roupa da Coraline, que são roupas que são fantasias, roupas coloridas, que são roupas que a Coraline gostaria de usar. E no mundo real a gente vê que logo no começo do livro, a Coraline tenta convencer a mãe dela a comprar uma luva verde fluorescente, só que a mãe dela não deixa. Então a gente vê que a vilã vai acabar usando de alguns elementos para tentar convencer a Coraline a permanecer no outro mundo. Além disso, a gente vê que a outra mãe, né, a vilã, ela acaba tentando utilizar de algumas necessidades que a gente viu da Coraline anteriormente para persuadir a personagem a permanecer no outro mundo. Como a questão dos outros pais serem pais atenciosos e amorosos. Eles estão sempre interessados no que a Coraline vai fazer. A outra mãe, mesmo que não seja de uma maneira pura, fica falando que ama a Coraline, que quer cuidar dela e que quer fazer coisas juntas com ela, como ler historinha na cama pra ela, brincar com ela. Enfim, também tem a questão das refeições apetitosas, né? Que a Coraline vive reclamando que o pai dela faz comida muito exótica e ela não come porque ela não gosta. E a mãe dela só compra comida congelada. Então, assim que ela chega no outro mundo, ela é recebida com uma refeição que ela come, se delicia e fala que foi o melhor frango da vida dela, por exemplo. Tem a questão dos vizinhos mais interessantes. No mundo real, a Coraline acha eles super esquisitos. No outro mundo, eles vão ser também, mas a Coraline, até mesmo a Coraline, fala que certamente é bem mais interessante do que no mundo real dela. Tem a questão também da liberdade, que a outra mãe vai fornecer a Coraline para ela fazer o que ela quiser, brincar com o que ela quiser, explorar o que ela quiser. Então, ela vai tentar usar dessa liberdade da Coraline para a autorrealização da Coraline, para tentar persuadir a Coraline a permanecer. Vamos às considerações finais.
Como a Júlia comentou logo no começo, Coraline é uma obra de literatura fantástica e realmente traz essa hesitação entre o real e o inexplicável proposta por Todorov. A obra não vai apresentar uma explicação lógica sobre os acontecimentos insólitos em Coraline, mas por pequenos detalhes podem nos levar a deduzir que foram reais. Apesar que na internet tem teoria que fala que Coraline, tudo que aconteceu com ela foi um sonho. Então essa hesitação entre o real e o sobrenatural é que traz o elemento fantástico para a obra. É perceptível então que o outro mundo ele foi uma ilusão criada para tentar suprir a carência que a Coraline sentia. E no primeiro instante ela se deixa levar pela perfeição desse mundo, acha ele interessante, acha ele bacana, mais interessante que o mundo dela. Porém ela, depois quando a mãe dela sugere ela trocar os olhos por botões para permanecer naquele mundo, ela percebe que ele não é tão perfeito assim. Todos esses acontecimentos que a Coraline passou acabaram amadurecendo ela. É possível perceber, por exemplo, no final do livro, a relação dela com os pais, essa perspectiva deles serem, a Júlia até comentou, deles serem à primeira vista negligentes e frios, né, não estar interessados nela, muda no final do livro, quando ela vai jantar com eles estão mais próximos, ela come a comida do pai dela, e então a gente percebe que amadureceu ela, que ela percebeu que o mundo ideal não é necessário para que ela seja feliz. E daí até tem uma citação que a gente separou, que a Coraline diz para o outro senhor bobo, que graça existiria em ter tudo que eu sempre quis, assim do nada. Então ela percebe que não é necessário um mundo perfeito onde ela pode fazer tudo para que ela viva feliz. Então essas são as nossas referências e também gostaríamos de agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada.